seja muito bem-vindo, bem-vinda ao seu podcast semanal, mais um episódio do Descomplicando a Estética, onde que nós trazemos muitos assuntos referentes à técnica e à gestão dentro de uma estética. Eu sou Cristiane Lucatelli, biomédica esteta, esse é o nosso episódio de número 75. E se tu olhou ali o título e pensou, vamos ver o que vem por aqui sobre estética e a região íntima, né? Saiba que eu tenho muita coisa para desvendar hoje, tá? A estética íntima, é um assunto um tanto polêmico, na verdade, um tabu. E até quando eu preparei esse episódio, estava conversando com o Gabriel, a gente ficou nessa, participo, não participo? Então, ok, vou tocar o barco aqui sozinha hoje falando, porque, querendo ou não, estou mais íntima desse assunto, né? A estética íntima, eu confesso que era algo que já vinha me rondando e estava ali, né, e oportunidade, eu pensando, mas capaz, não vou trabalhar com isso, não tem nada a ver. Mas eu resolvi estudar mais a fundo, tem muita coisa que a gente pode estar trabalhando nessa região, existe muito desconforto por causa das mulheres, isso eu já vinha percebendo nas sessões durante a depilação a laser, fiz um questionário também, né, para estar buscando com as mulheres as suas dores, os seus desconfortos, estudei a fundo e ok, vamos conversar então sobre estética íntima. Nós sabemos que o Brasil ele ocupa a segunda posição no ranking mundial de cirurgias plásticas, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Esses são dados de 2018, os últimos que nós temos. Essa mesma posição o nosso país ocupa no ranking da realização de procedimentos estéticos, que é o que a gente trabalha, né? Também ultrassom, laser, carboxiterapia, radiofrequência e tudo mais. Isso segundo a mesma organização. E, obviamente, né, esse ranking é liderado pelas mulheres com 86,4% dos procedimentos estéticos realizados. Dentre os procedimentos cirúrgicos, levando em consideração ainda essa pesquisa de 2018, ela mostra que no ano anterior, 2017, o rejuvenescimento vaginal, que inclui a cirurgia para redução dos lábios, a labioplastia, demonstrou maior crescimento em relação a 2016, com um aumento de 23% do número de cirurgias, seguido por abdominoplastia, 22%, gluteoplastia, 17%, e rinoplastia 11%. Olha só como o pessoal está apostando muito mais em regiões escondidas, digamos assim, do que na própria face, né? Com o crescimento da mídia pornográfica, né, a gente sabe que tem uma indústria por trás disso, a aparência genital também passou a ganhar destaque. As pessoas elas passaram a perceber diferenças anatômicas naturais da região genital externa e também começaram a assumir o descontentamento com a sua imagem corporal. Enquanto para os homens, né, eles estão ainda muito mais preocupados principalmente com a questão do tamanho do pênis, apesar de ter aumentado a procura também por depilação a laser na região, os homens querem estar depilando a virilha, as mulheres já se incomodam com a coloração da região, com o tamanho dos lábios, além da presença ou não dos pelos pubianos. A insatisfação com o próprio corpo, incluindo a região genital, tem a capacidade de afetar de forma negativa a vida das pessoas, incluindo a saúde sexual, segundo a Organização Mundial da Saúde. Alterações na saúde sexual podem sim interferir diretamente na qualidade de vida desses indivíduos e existem até quadros depressivos em decorrência de uma vida sexual que não seja satisfatória, enfim, para cada um dos indivíduos, né? E esse descontentamento com a autoimagem, que inclui a autoimagem genital, afeta muito mais as mulheres do que os homens, né? Onde os estudos eles mostram que existe uma redução da libido, existe uma redução do prazer sexual e também uma menor frequência de relações sexuais, podendo ainda algumas pessoas apresentarem quadros depressivos e de angústia quando o assunto referido é a vida sexual. O inverso ocorre em mulheres que têm uma autoimagem genital positiva, onde que elas acabam tendo um número maior de relações e também acabam sendo mais felizes, né?
Algo que a gente deve estar enfatizando ao nosso paciente desde o início, quando a gente for trabalhar com estética íntima, que optar é que o padrão perfeito da região genital não existe, né? Aquela vulva perfeita não existe. A aparência normal da nossa genitália, ela apresenta uma grande variação relativa ao tamanho, à forma, à proporção, à textura e à cor, e isso depende de inúmeros fatores, como o tipo de pele da paciente, qual a etnia, a idade, o peso, o estado hormonal e muitos outros fatores que a gente deve estar levando em consideração no momento da anamnese. Então, não existe um consenso do que seria uma aparência normal, digamos, um normal entre aspas, né, da vulva. E a percepção da beleza da região íntima depende muito da cultura de cada país. O que pode ser considerado desejável e atrativo para uma sociedade, para outra pode ser considerado como ridículo, né? Uma curiosidade que eu quero trazer aqui é a escultura de Great Wall of Vagina, do inglês Jamie McCartney, onde o artista ele criou um painel em gesso com um molde de 400 vulvas. Foram 400 pacientes, mulheres, que posaram para ele poder fazer o modelo da vulva de cada um, com o intuito até de chamar atenção para algumas questões socioculturais envolvendo o corpo feminino. E comprovando também que nenhuma vulva é igual à outra, nem mesmo de gêmeas idênticas. Elas vão apresentar essa região íntima diferente. E isso só reforça que não existe um padrão de genitália e que cada mulher ela deve ser considerada única. Então, isso é algo que a gente deve estar sempre enfatizando no nosso tratamento, desde a nossa anamnese. O que a gente pode ressaltar, até como respaldo ao tratamento da região íntima, é que a Organização Mundial da Saúde define saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, não sendo apenas a ausência de doenças ou de enfermidades. Então, qualquer procedimento estético que venha a ser realizado, independente da região anatômica, com o intuito de preservar ou de melhorar a autoestima de uma pessoa, é inteiramente válido de apostar. Sendo assim, a estética íntima, ela veio para beneficiar mulheres e também homens, né? Porque, pasmem, existem homens que trabalham, que são pacientes de estética íntima, que desejam melhorar a aparência da região genital sem precisar passar por uma cirurgia. Os tratamentos, eles sempre vão visar melhorar a aparência da região sem afetar o seu funcionamento. Então, para começar, o profissional deve ter conhecimento da anatomia e da fisiologia da região. E o primeiro ponto é compreender que aquilo que a gente chamou a vida inteira de vagina, na verdade, é a vulva. E é nessa região que a gente vai trabalhar, a vulva. Todos os procedimentos estéticos realizados na região íntima são não invasivos, como o caso da eletroterapia, ou minimamente invasivos, como é o caso dos peelings, da carbox, intradermoterapia e até mesmo toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico e os bioestimuladores de colágeno. Garanto que tu nunca pensou que botox e preenchimento poderia ser feito na região íntima, né? Mas pode. Então eu trouxe um apanhado de algumas afecções estéticas possíveis de serem tratadas na região íntima. E a queixa mais comum é a flacidez. Tá? Pode ser que essa queixa a gente perceba apenas em mulheres mais velhas, mas a partir da terceira década, ou seja, por volta dos 30 anos, a elasticidade da pele ela diminui. E eu confesso que já tive mulheres assim de 30 e poucos até 40 e poucos anos pedindo se havia algo possível de ser feito para melhorar o aspecto dos lábios vaginais. Inclusive já me pediram preenchimento dessa região. Nesse aspecto, quando a gente quer promover o estímulo de colágeno dessa região, a gente pensa muito a gente pensa nos mesmos tratamentos que a gente pode fazer em outras regiões do corpo, como é o caso do microagulhamento, da radiofrequência, do LED e até mesmo os bioestimuladores de colágeno. O que a gente deve optar? Tá? Uma dica. Por exemplo, eu vou trabalhar com a radiofrequência para melhora da flacidez. O aparelho que eu escolhi trabalhar, ele deve ter os eletrodos que permitam autoclavagem ou então deve ter eletrodos descartáveis. Na primeira opção, após cada uso, a gente deve proceder à limpeza do eletrodo e todo o processo para fazer a autoclavagem dele, ficando apto para o uso em outra paciente.
Aqui também é importante observar que se a gente tiver um grande fluxo de atendimento estética íntima, a gente deve ter mais do que um eletrodo, né, para possibilitar todo esse processo de limpeza, desinfecção e esterilização dele, né? Senão, a gente deve procurar o quê? Agendar os pacientes em dias diferentes para poder estar fazendo todo o processo. Agora, se o teu aparelho de radiofrequência ele tem a opção de comprar os eletrodos descartáveis, por exemplo, tu pode estar utilizando o mesmo eletrodo até o final do tratamento da paciente. Como assim, né? Higieniza, fez a sessão, higieniza o eletrodo, guarda ele ali num local separado, identificado com o nome da tua paciente, e tu pode utilizar o mesmo em todo o retorno, né? Então, se tu elaborou ali um protocolo de 6 sessões de radiofrequência para paciente, no final das 6 sessões, tu vai descartar. Entre uma sessão e outra, tu vai promover toda a limpeza, toda a higienização daquele teu eletrodo. Algo que é bem importante de ser observado, né, é envolver os cabos do equipamento, tudo que possa ter contato com o corpo da paciente, assim como o do LED também, do ultrassom, outros equipamentos que tu vai estar utilizando, envolver eles em filme plástico antes do atendimento. Não envolver ali o eletrodo da radiofrequência, porque eles vão gerar aquecimento e também depois eles vão ser autoclavados, né? E ao fim do atendimento, retirar o plástico e promover toda a limpeza do equipamento, seja com álcool, seja com clorexidina, que a clorexidina não vai danificar ali os cabos do teu equipamento. Agora vamos supor, se você vai estar trabalhando com microagulhamento, a gente deve lembrar que a ponteira da caneta, né, do Dermapen ou o roller, eles também devem ser descartados após cada sessão. Nunca reutilizar um roller ou a ponteira da caneta de Dermapen. E eu aposto, né, que passou pela tua cabeça: mas a paciente, além da flacidez, ela apresenta também o escurecimento da região íntima. O que isso é bem comum, né, entre a grande maioria das mulheres. Qual que eu vou tratar primeiro? Pela lógica, os procedimentos que causam um aquecimento ou que gerem um processo inflamatório da região também podem acabar promovendo o escurecimento. Então, é melhor a gente tratar antes a flacidez e depois tratar o clareamento. E já que eu puxei esse assunto, né, não pense que é simples assim clarear uma virilha, porque existem N fatores envolvidos no escurecimento da região, como a idade, a etnia, a gravidez, se a pessoa já teve ou não, o tipo de parto, uso de hormônios, uso de roupas apertadas, e muitas vezes o escurecimento ele pode ser pontual, né, somente na região da vulva, por exemplo, ou pode envolver toda a virilha. E até eu digo que esse é o pior, né? Porque deixa a mulher constrangida na hora de colocar um biquíni. A mulher coloca o biquíni e até ali na virilha, na dobrinha da perna, tá com aquele escurecimento que até se ela tem uma coxa mais gordinha, uma coxinha mais grossa, pode ser em função do atrito. Na minha opinião e experiência, o que nós temos de melhor para clareamento da pele ainda é o peeling químico, associado ao uso de produtos em casa. Algo que a gente deve deixar a paciente ciente é a importância da colaboração dela em casa com o uso do home care, e esse home care vai ser pré e pós-tratamento, e também com a vestimenta, porque se a gente identifica que o causador do escurecimento é a roupa apertada, não vai adiantar nada tu fazer o peeling e ela continuar usando a mesma calça jeans super justa, né? Vai continuar com o fator agravante do escurecimento dela. E também o fato de dormir sem calcinha ou com uma calcinha de algodão vai ajudar muito para os nossos resultados, porque às vezes a calcinha de renda, o tecido muito sintético, ele pode prejudicar o nosso trabalho de clareamento. E qual peeling eu vou usar? Tu deve estar pensando, né? Ele pode ser um peeling comercial, pode ser um peeling manipulado, depende da tua preferência, o que tu sente uma maior segurança em estar trabalhando. Pode ser um ácido glicólico, mandélico, com as suas associações. Realmente vai depender da tua preferência e da tua acessibilidade aos produtos. O que a gente deve lembrar é que o pH dessa região também é em torno de uns 5,5. Então, a gente não deve fazer um peeling muito agressivo, até por conta do atrito constante dessa região com as roupas e o fato da gente sentar e levantar, muita movimentação, alguém que passa o dia inteiro sentada, a moça secretária, enfim, vai estar atrapalhando. Agora vamos falar do famoso monte de Vênus, a gordura pubiana.
Existem alguns tratamentos possíveis de fazer nessa região também, como é o caso do ultrassom ou a terapia combinada, a mesoterapia, né, intradermoterapia, ou mesmo a radiofrequência, que a gente sabe que a alta temperatura também vai estar agindo ali em cima do adipócito. Pense que é a mesma maneira de tratamento da região abdominal. Aqui na clínica é bem comum até as mulheres me pedirem para tratar essa região junto do abdômen, principalmente se essa mulher já teve filhos e foi por cesárea, onde que ali bem em cima do corte fica aquela pochetinha infame, uma gordura que não tem jeito de sair e uma aparência horrível do abdômen da maioria das mulheres, né? Acho que não tem quem não odeie. E falando em cesárea, essa é uma cicatriz também bem comum, porque a gente sabe que existe um número grande de cesárea eletivas, né? As mulheres têm um certo medo do parto normal, então muitas apresentam ali a cicatriz. Além dela, existe também a episiotomia ou então cicatrizes para remoção de nódulos devido à foliculite ou outra cirurgia que a mulher tenha realizado na região pélvica, né? E como que a gente deve estar tratando as cicatrizes? Primeiro, a gente precisa identificar qual é o tipo de cicatriz, se ela é hiper, se ela é hipo ou ela é normotrófica. Queloide, eu confesso que eu não gosto de tratar, porque ele exige um cuidado redobrado. Muitas vezes a gente precisa estar fazendo ali aplicações de corticoide, enfim, não gosto de trabalhar. Mas as demais, uma boa opção é o microagulhamento, a radiofrequência ou mesmo a carboxiterapia. Hoje eu tô aqui, na verdade, emendando os assuntos, né? Mas é que não tem como não pensar em conjunto, porque muitas vezes uma disfunção acaba puxando a outra na região íntima, principalmente, né? E como eu falei antes, existe a temida e odiada foliculite. Eu atendo muitas mulheres na depilação a laser, onde que o próprio médico ginecologista fez o encaminhamento para que elas realizassem o procedimento depois de terem até passado pela cirurgia de remoção de cistos, né, que eles se formaram em decorrência do pelo que inflamou e não teve jeito desse pelo sair, então teve que passar por uma cirurgia para fazer a remoção dele. Mas se antes de ir para uma depilação progressiva, a tua paciente ela quer tratar a foliculite, que ela pode estar presente também no bumbum, existem muitas mulheres que têm ali no bumbum também, uma boa opção é a luz pulsada, no comprimento de onda em torno dos 430 nanômetros, que ela vai também acabar fazendo uma inativação do crescimento dos pelos, ela não vai fazer uma epilação, ela vai fazer uma inativação de crescimento. O LED azul é outra opção porque ele é bactericida, ou mesmo na parte cosmética, né, com ativos que sejam bactericidas e que ajudem a afinar ali um pouco o extrato córneo como um esfoliante. Então, né, gente, deu para ver aqui que já deu para perceber que a gente tem a possibilidade de fazer muitos tratamentos na região íntima, né? E um deles também é a hiperidrose inguinal. Que nome, né? O que é isso? É o suor excessivo. Assim como a gente tem a hiperidrose axilar, que é na axila mesmo. E uma alternativa para tratar a hiperidrose inguinal é a aplicação da toxina botulínica. Assim como é feita a aplicação da toxina botulínica nas axilas para hiperidrose, ele pode ser feito na virilha, porque mulher nenhuma precisa ficar usando somente roupa escura por medo de ficar com a marca da região íntima aparente, não é mesmo? Várias mulheres que malham me relatam que não usam uma legging de aquele cinza mescla, acabam não usando cinza mescla porque suam demais e acabam ficando muito marcadas e acham feio. Ou estão sempre com aquele tapa-bunda, ou realmente acabam usando malhas mais escuras que daí não vai ficar aparente. Mas às vezes tu sentou no lugar, tu levanta, tá tudo molhado. Botox é uma solução. Então, né, eu confesso aqui que foi um apanhadão das possibilidades de tratamento em estética íntima para poder incentivar quem está ali pensando em iniciar na área, ou mesmo para quem tinha alguma dúvida, né, do que poderia ser feito nessa região, pensando que seria somente a radiofrequência e os peelings. Até quando eu estava escrevendo, eu pensei, mas nossa, eu poderia aprofundar muita coisa, porque tem muito assunto legal em decorrência da anatomia, da fisiologia e até aprofundar um pouco mais nos tratamentos, né?
Mas eu ia passar horas aqui conversando e discorrendo ali para você sobre os assuntos. O que a gente deve lembrar? Que os materiais utilizados, eles precisam ser descartáveis ou então autoclaváveis, e também que os cabos dos equipamentos eles devem ser envoltos em filme plástico a cada novo atendimento, isso sem falar no álcool 70 ou então a clorexidina, que eles já eram nossos companheiros e agora eles têm sido nossos amigos inseparáveis depois do Covid, né? E até se tu ficou com alguma dúvida, se ficou com alguma curiosidade sobre o assunto, eu confesso que eu estou encantada, é muito legal, tem muita coisa para abordar. Se tu quer saber mais, escreve pra gente, manda um direct no @descomplicando a estética no Instagram, que a gente vai ficar muito feliz em trocar uma ideia contigo. Espero ter ajudado ali um pouco a desvendar, tirar esse tabu em cima da estética íntima. Homens e mulheres podem estar fazendo, é super natural, acho que a gente tem que ter a ética e o respeito nesse tipo de atendimento também. Já vi, aqui no Rio Grande do Sul não é comum, né, mas Goiás, São Paulo, esses estados maiores, homens atendendo mulheres em estética íntima com todo respeito também. E como eu falei, a ética prevalece. Se tu quer saber mais, manda a tua mensagem que eu vou estar conversando contigo com todo prazer. E hoje, então, eu fico por aqui. Na semana que vem, a gente volta. A Gabriel vai estar de volta também com muito mais assunto. Provavelmente algo agora voltado para a gestão. Vamos tentar fazer essa mescla, um assunto técnico, um assunto mais de gestão por semana. E a nossa música de abertura é Feeling Good da purpleplanet.com. Até mais, um bom fim de semana para todo mundo. Beijos!